quando estamos na sua presença. E não pelo fato de estarmos dentro de uma igreja, Deus, mas sim porque nós preparamos o nosso coração para estar na tua presença hoje. Até porque não há outro lugar nesse mundo que nós estejamos longe da sua presença. Mas muitas vezes, Deus, nós não compreendemos a santidade, a pureza e a beleza da sua presença e jogamos fora momentos em que poderíamos ter comunhão com o Senhor. E na tua presença pecamos, e na tua presença fazemos aquilo que não te agrada, porque não há como fugir da tua presença. Nós nos enganamos quando achamos que a sua presença é só quando nós levantamos a nossa mão e quando nós estamos numa igreja. Não, Deus. Nós nos enganamos quando achamos que lá onde estamos cometendo pecado nós estamos na sua presença. E hoje, Deus, aqui, ainda na sua presença, nós te pedimos, Deus, nos ensine, Deus, através da tua palavra. Não há outro jeito. Não há uma música tão especial que não seja tão importante como a sua palavra. Não há uma oração tão poderosa que seja mais forte do que o poder da tua palavra. Não há uma palavra amiga tão eficaz como a eficácia da tua palavra. Então é dela, Deus, que nós precisamos nesta noite, em nome de Jesus. Fala com a tua igreja hoje, Pai. Derrama do teu poder, da tua graça, do teu amor sobre as nossas vidas aqui, para que nós possamos ouvir, compreender e praticar a sua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, irmãos, nós, desde o mês de dezembro, uma proposta do pastor Júlio, uma direção que o Senhor Deus deu para ele, nós temos falado, com exceção de alguns domingos que houveram ministrações especiais, mas nós temos falado sobre fundamentos. Sobre fundamentos que o apóstolo Paulo ensinou através de uma carta aos Coríntios. Foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, e ali extraímos algumas coisas, não todos os fundamentos que uma igreja precisa, mas alguns que são extremamente essenciais, e assim vamos ser edificados até o mês de abril, provavelmente, com mais 8 ou 9 cultos sobre esses assuntos. O que são fundamentos? Tem alguém que mexe com construção, ou já mexeu com construção? Alguém que entenda disso? Ninguém? Ninguém? Qual é o Val? Não, eu falei que entende. Não, Val, perito no negócio. Ô Val, como é que eu faço uma casa, Val? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para uma casa ser forte e boa? A fundação, que não deixa de ser um fundamento, né? Então a gente, com certeza, a gente terraplana o terreno, deixa o terreno nivelado, e aí faz os furos ali, bate as estacas e faz cada uma das colunas. É isso mesmo? Val, quiser me contratar, eu tô fácil, hein? Então, faz ali os furos, coloca as estruturas, e tudo isso geralmente a gente gasta uns 40% do valor da obra sem a gente ver um tijolo para cima. É isso mesmo, não? Sem que a gente veja um tijolo para cima, a gente já jogou 40% daquilo que a gente acha que vai gastar na construção de uma casa embaixo da terra. Para quê? Para quê? Para sustentar a casa. Ou você quer morar numa casa que na primeira chuva, no primeiro vento, essa casa saia voando e caia. Então, para que você more em uma casa forte e resistente, essa casa precisa ter um bom fundamento, essa casa precisa ter bons alicerces, essa casa precisa ter fortes colunas, né? Como a gente vê aqui nesse prédio. Se você olhar ao redor, você vê que no meio de cada parede tem uma coluna de cima e embaixo. Isso aí são reforços, a parede de tijolo, mas são essas as estruturas que seguram o prédio. Porque se todo o peso estivesse sobre os tijolos, isso não aguentaria. Então quem segura a estrutura são os fundamentos. Assim como uma igreja, que é um corpo vivo de Cristo, espiritual, também precisa de o que, irmãos? De fundamentos. Por quê? Por que a igreja precisa de fundamentos? Para que ela também não caia, como o irmão falou. Porque se a igreja ela não é baseada em fundamentos bíblicos, ela é uma igreja vazia e uma igreja secularizada,
e uma igreja carnalizada e uma igreja em benefício de algumas pessoas. Se essa igreja não tem um fundamento bíblico bem consciente, bem conciso, esta igreja ela é em benefício de uma pessoa, você pode ter certeza absoluta disso. Nós temos exemplos, se você pesquisar hoje, você vai ver quantas denominações nós temos, mais de 600, muito mais de 600 denominações diferentes no Brasil, só no Brasil. Uma vez a gente participou de um seminário e tinha igrejas com o nome assim, o Cuspe de Jesus. É verdade, irmão, tinha foto da placa da igreja. Tinha uma outra igreja que era um nome bem interessante, Jesus foi ali e já volta. Vocês acham que é mentira minha, né? Eu tinha algumas aberrações com esses nomes. Então, e nós vemos uns nomes mais bonitos que são aberrações. Às vezes o nome é bonito, é atraente, mas a igreja é uma aberração. Por quê? Porque ela se preocupa com algumas coisas que nós sabemos que essa terra vai consumir, como a prata e o ouro. Isso é uma aberração, isso é uma heresia. Se o propósito de uma igreja é fazer com que a gente junte tesouros só aqui nessa terra, o capítulo 15 dessa carta de Coríntios, da primeira carta de Coríntios, em um versículo que eu não vou lembrar exatamente, mas diz assim, ó, se esperarmos em Deus somente nesta vida, a Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis dos homens. Se nós esperamos só o que essa vida pode nos oferecer, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então é preciso termos fundamentos. O apóstolo Paulo, a proposta dele, provavelmente, irmão, tem um versículo que nos mostra isso, se você quiser ler depois, mas o capítulo 5, versículo 9, ele diz assim, ó, já por carta vos tenho escrito, ou seja, a igreja de Corinto, ela recebeu várias instruções por escrito. O que chegou a nós foi só a primeira e a segunda carta aí que a gente tem registrado. Mas antes dessa primeira carta tinha um outro texto escrito que essa igreja recebeu e nós não tivemos acesso. Com certeza foi perdido no mundo, ou até mesmo providência divina, que o que está aqui é suficiente para edificar a nossa fé por uma eternidade. Então, a igreja já havia sido, primeiro, ela foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Ele esteve em Corinto e ele fundou essa igreja, deixou um líder lá. Depois ele foi embora e edificou essa igreja, cumprindo o apostolado dele por cartas. Ele enviava carta a estas igrejas e edificava estas igrejas com instruções bíblicas, com instruções não bíblicas, porque a Bíblia não existia naquela época, mas que fossem de acordo com a doutrina que Jesus havia ensinado. E em especial para essa igreja de Corinto, ele resolveu escrever essa carta porque ela era uma igreja jovem e uma igreja imatura. Uma igreja jovem não quer dizer uma igreja imatura, nossa igreja é jovem. Mas essa igreja em especial de Corinto, ela era uma igreja imatura, e eu quero falar só dela por enquanto. E aí o apóstolo Paulo identificou algumas coisas lá. Ele identificou que ela era assim jovem, era uma igreja recém-convertida, e o passado das pessoas que pertenciam a esta igreja era extremamente imoral. As pessoas que se converteram ao evangelho nessa cidade de Corinto eram imorais. Eram pessoas que tinham uma vida baseada na devassidão, com orgias sexuais, bebedeiras e outras coisas, roubadores. Tudo o que no mundo a gente não valoriza, a gente sabe que é errado, aconteceu em Corinto. Então essa igreja havia acabado de sair de um tipo de vida errado e começaram a caminhar como o evangelho. Eles estavam tendo seus primeiros contatos com as escrituras sagradas, com os textos de edificação dos apóstolos, com as histórias que o Senhor Jesus Cristo havia feito e as pessoas multiplicavam através do texto oral falado. Então eles enfrentavam essas coisas. E também facções. O apóstolo Paulo edifica essa igreja através de facções, dizendo, uns aí estão dizendo que são meus, outros estão dizendo que são de Apolo, mas é Deus quem dá o crescimento. Então vocês não pertencem a mim, ou a Apolo, ou qualquer outro pastor, mas vocês pertencem sim a Jesus Cristo. Vocês são o corpo de Cristo, do qual Ele mesmo é o próprio cabeça. Ele fala isso no capítulo 3, se vocês quiserem olhar lá, ele fala sobre isso. Então, o apóstolo Paulo edifica esta igreja através de pequenas coisas que estes irmãos eles faziam e que não eram certas. Ele identificou nesta igreja dificuldades e necessidades para que ele falasse destas coisas como um líder desta igreja. Por que isso? Porque ele era chato, ele não tinha o que fazer, ele ficava achando defeito dos outros para escrever uma carta? Ou por que será que ele escreveu carta para essas pessoas? Porque ele tinha um amor especial sobre eles. E o maior ainda, ele entendia o amor que Jesus Cristo tinha por essas pessoas.
Entendendo o amor que Jesus Cristo tem pela igreja, o apóstolo Paulo identificava a igreja como sua. E aí ele também começava a ter deste amor e amava esta igreja, e ele não podia ver que esta igreja estivesse caminhando para o abismo sem que ele tentasse exortar esta igreja. E era o que estava acontecendo com esta igreja nesse momento. E aí por que ele escreveu isso? Por causa desses motivos que eu te falei, e também para edificar e fazer com que a igreja amadurecesse. Nós não fomos enquanto igreja, nós não fomos chamados para sermos sempre aquele membro de domingo, e aqui todos são, porque nós só temos culto no domingo, com exceção do sábado dos jovens, mas sermos, vocês vão entender o que eu estou dizendo, sermos aqueles membros que no domingo a gente vai para a igreja e participa do culto e está tudo certo. Sabe como era quando eu era criança pequena lá em Moarama? Quando a gente era pequeno, a gente ouvia dos pais da gente dizendo assim, ó, domingo é dia de ir na igreja, pagar os pecados. Nós temos que ir na igreja e pagamos os nossos pecados. E eu aprendi que o fato de eu acordar no domingo de manhã e botar uma camisa branca com as florzinhas que faziam um furinho assim, lembra dessas camisas de primeira comunhão? Eu ia todo domingo com a mesma, ela já era amarela e eu andava sozinha, miserável. Mas eu tinha aquela camisa. Então a gente ia todo domingo na igreja, e o sentimento que o meu pai e a minha mãe tinham quando eles voltavam para casa era de alívio. Ufa, fizemos o que tínhamos que fazer, acabou, não preciso fazer mais nada. Já fui na igreja, já dei bênção lá para o padre ou para o pastor, seja lá o que for, já fiz o que eu tinha que fazer, acabou. Como se aquele meio de vida não fosse o meu. Como se aquele local fosse apenas um local onde eu fosse, pagasse uma dívida. Ó, você tem que ir 2 horas por semana na igreja. Se você não for, haverá trevas eternas sobre a sua vida. Deus vai jogar um raio muito grande sobre vós, e vós queimarás, e serás consumido. Eu não sei o que a gente pensava, eu sei que era esse o sentimento que a gente tinha, de ir na igreja para pagar alguma coisa, como se você estivesse devendo alguma coisa. Se você tivesse que pagar o que realmente você deve por Deus, você deveria entregar a sua vida completamente para Ele. Só isso que Deus pede. E aí, por causa disso, as pessoas tinham esse mesmo sentimento, elas continuavam agindo assim. E hoje ainda agem dessa forma, é que a igreja precisa ser fundamentada. A igreja precisa ser edificada, e a igreja precisa sair da infantilidade ministerial e partir para a maturidade espiritual. É isso o que vocês foram chamados para serem, maduros na fé. Não interessa quantos anos você tem, eu conheço pessoas que têm 14, 15 anos, que são firmes, são maduros na fé, e conheço alguns com 40, 45, 50, que são verdadeiras crianças que precisam ser trocadas de meia hora, porque cada passo que dá faz uma caquinha e enche as fraldas. Essa é a realidade das igrejas hoje. Infantilidade. O apóstolo Paulo, vendo isso nessa igreja, ele exortou, ele edificou através dessa primeira carta. A segunda carta você vai ver que o apóstolo Paulo é mais brando, porque a igreja ele já tinha tido um resultado, tem um tempo entre as duas cartas. Então a segunda carta ele já havia recebido uma notícia que a igreja já estava mais madura, então ele trata de outros assuntos na segunda carta. Mas na primeira ele fala como se ele estivesse falando com crianças, não como crianças que não entendem o que estão fazendo, mas com crianças birrentas que não faziam porque não queriam. E quando era forçado a fazer, se jogava no chão e balançava as perninhas. E fazia tompeiro e barulho. Então ele trata desses assuntos com a igreja de Corinto. E aí por quê? Eu coloquei algumas coisas que eu encontrei, que eu achava que seria interessante a gente falar sobre a maturidade da igreja. Então a igreja precisa sair da mesmice. O que é isso? É ter uma vida dupla. O que é ter vida dupla? Ontem com os jovens nós falamos sobre isso. A igreja, ela não pode mais, gente, se você quiser continuar vivendo assim, não estou dizendo que você vive, mas se alguém vive e quiser continuar nessa vida, nós não temos mais tempo. Essa é a verdade. Nós não temos mais tempo de brincar de ser igreja. Tem tanta coisa boa para fazer domingo à noite, vamos falar, né? Tem tanto lugar para ir. Você vai no shopping no domingo, volta à tarde, você não precisa vir da igreja. Se você não quer realmente viver aquilo que é pregado na igreja, gente, isso não é ser grosso, ignorante, isso é ser realista com você. Às vezes nós estamos perdendo nosso tempo. Então, ter uma vida dupla. O que é ter uma vida
vida dupla. Aqui ontem a pergunta que nós fizemos para os jovens, quem estava aqui no culto ontem e pode lembrar, qual foi a pergunta que eu fiz ontem para vocês? Quem é você? Essa foi a pergunta que nós fizemos ontem. Quem é você no seu trabalho? Quem é você na escola? Quem é você na sua família? Quem é você na sua casa? Quem é você por onde você está? Você é exatamente a mesma pessoa que você parece ser aqui dentro da igreja? Essa foi a pergunta que nós fizemos ontem. Aquele que você é aqui na frente do seu pastor, com a camisa fechada até em cima, cabelinho divididinho, você é o mesmo que você é lá fora? Então esse negócio de ter uma vida dupla acabou, gente, não dá mais. Eu não estou dizendo aqui e falando para você de uma utopia de ser a pessoa mais perfeita do mundo. Para com isso, gente. Até porque eu não teria a cara de pau de falar isso para vocês, que está longe de ser perfeito. Mas eu estou dizendo para que você caminhe cada dia mais próximo da perfeição. E que você tenha a perfeição como alvo. Se você errar, você vai errar com muito pouco, mas você vai caminhar para a perfeição. Você vai caminhar para ser exatamente como Cristo é. É isso que nós temos que ser. Pequenos cristos. A palavra cristão, por que todo mundo fala? Qual é a tua religião? Você fala, eu sou evangélico. Eu sou crente. Isso tudo todo mundo é. Agora dizer assim, eu sou cristão. Aí as pessoas falam assim, todos nós somos. Você pode muito bem falar assim, não. Cristão é um pequeno Cristo, é um seguidor absoluto de Cristo. Ele faz exatamente tudo aquilo que Cristo faz. Você faz? Não. Então você não pode dizer o que você é. Então quando você diz que você é cristão, você está assumindo a identidade de Cristo. Você está dizendo, eu sou semelhante a Ele, sou parecido com Ele, e pelo menos eu estou caminhando tentando ser igual a Ele. Tem uns que já deixam a barba crescer o cabelo e usam lente azul, não resolve, tá? Até porque ele não devia ser daquela forma bonitão, daquele jeito. Morava num país de 40 graus, devia ser mais negão, cabelo pichainho, não tinha esse creme de alisante de cabelo, como o cabelo dele parece nos fios brilhosos, aquela coisa louca. Acho que não, irmãos, vocês estão olhando para coisa errada. A Bíblia fala que Jesus não tinha nem parecer nem formosura, Isaías 53. E olhando para ele, não tinha nada o que desejasse. Isaías 53, pode conferir lá. Provavelmente ele não era a pessoa mais linda do mundo, mas ele exalava a beleza de Deus. Ele refletia a beleza do Senhor, a beleza do Evangelho dele. Ele refletia. E às vezes você é uma pessoa prejudicada na sua aparência física. Tem um monte, né, Júlio? E isso não quer dizer que você precisa ser lindão, mas você precisa exalar a beleza de Cristo, assim como Júlio. E ele acaba, você vê como pode, né? Ele acaba se tornando bonito pela beleza que é em Cristo. Meu amigo. Lembra da música, amigo, fiel, amigo. A igreja, ela precisa influenciar onde ela passa. E quem é a igreja? Eu e você. Então nós precisamos exercer uma certa influência. Nós precisamos exercer influência sobre as pessoas que convivem conosco. O que acontece na maioria das vezes é que nós somos influenciados pelo meio em que estamos. Isso é ruim. Nós precisamos dar bom testemunho nisso. Nós não podemos fazer as mesmas coisas que as pessoas fazem. Conversei com um amigo meu, querido do meu coração, que eu tenho aprendido a amar, e ele assumiu um cargo de chefia numa empresa, e ele falou que as piores pessoas que ele ia ter que enfrentar eram os cristãos que lá trabalhavam, porque esses davam um mau testemunho. E quando ele foi perguntar para uma pessoa, escuta, mas você não é crente, você não vai na igreja? Faz tempo que eu não vou mais lá, naquela igreja de vocês. Ou seja, com certeza, não estou julgando ninguém aqui, irmãos, eu estou só dizendo que a atitude da pessoa mostra para mim. Com certeza ela só trabalha lá porque ela começou a vir aqui na igreja. Ou vice-versa, ela só começou a vir aqui na igreja para poder trabalhar lá. Eu já disse isso uma vez, eu não tenho medo nenhum de falar isso. Se a nossa motivação é aquilo que faz eu andar. Eu tenho motivos para fazer alguma coisa. Sabe o que é motivação? As pessoas são motivadas, as pessoas são alegres. Pô, eu tenho que fazer aquilo, então o cara está motivado. Eu vou fazer uma faculdade. Qual é a tua motivação? Minha motivação é ganhar mais. Então eu tenho que ter uma motivação, eu tenho que rasgar o couro mesmo, porque é aquilo que me motiva. Então se eu tenho motivação, eu faço. Se aquilo que te motiva dentro dessa igreja é ter um benefício lá na empresa, R, você está com seus dois pés no inferno, velho. Sem medo nenhum de errar, eu falo isso para você. Porque você está se baseando em alguma coisa que vai ser consumida aqui, prata e ouro. E você está frequentando, olha que burro que a gente torna ser. Nós estamos frequentando uma igreja, dizendo que somos filhos do Deus Altíssimo e somos pequenos cristos para ter um benefício numa empresa. Eu sei que isso não acontece aqui só nas outras igrejas, mas olha só, irmãos,
É a motivação. É o que te motiva a estar aqui. O que te motiva a estar aqui. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei no domingo à noite não ir na igreja. Eu não sei. Se eu chegar numa igreja, eu e minha esposa já tivemos algumas experiências assim. A gente mudou de uma igreja para outra lá em Curitiba. E a gente falou assim: olha, agora. E lá no interior a gente era pastor, batia escanteio e corria cabecear, fazia tudo na igreja. Eu falei assim: agora mulher, nós vamos forgar aqui. Essa igreja é grande, está cheia de gente, nós não vamos fazer nada, nós vamos lustrar o banco com a bunda e já era. Não vamos fazer mais nada. E o banco era de madeira e ia ficar lustrinho. Eu falei: não vamos fazer nada, ninguém vai ver a gente aqui, ninguém. A família dessa igreja, tudo é pastor aqui, tinha uns 10 pastores da mesma família. Vamos ficar tudo aqui, glória a Deus, aleluia, vamos ser uns vagabundos gospel. Deu o quê? 2 meses? Acharam nós lá. E a gente voltou a fazer tudo, bater escanteio e cabecear. E a gente não sabe não se envolver. Sabe por quê? Não é questão de, o cara gosta de aparecer. Muito pelo contrário, o ministério infantil era lá embaixo, ninguém via ninguém. Mas é porque a gente não sabe não trabalhar pela causa do Senhor que a gente serve. Você entende? Não tem como eu não fazer, não trabalhar, não ceder um bom tempo da minha vida pela causa de Jesus Cristo que morreu por mim. Não tem como não fazer isso. E a gente se confunde em ter cargo na igreja e em servir a Jesus. São duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Se você tem cargo, vai pedir salário, tá? Corre. Você está trabalhando de graça. Agora, se você tem um ministério e serve ao Senhor Jesus Cristo, tranquilo fique, porque Ele vai sustentar você e vai suprir todas as suas necessidades. Necessidades não é luxo, tá? É necessidade. Essa igreja, ela também era complacente com o pecado. Eu fui ver o significado dessa palavra complacente. Ela tem alguns significados diferentes. O primeiro dela é a simpatia. O cara é simpático. Eu falei: não é isso, não pode ser isso. E aí eu fui ver o outro, e é uma pessoa amorosa, amável e de novo simpática. Eu falei: não é isso. Aí o terceiro significado que eu encontrei era a igreja complacente. Era uma igreja que não se importa com o erro e aceita aquilo que os outros fazem sem colocar uma mão na frente e dizer assim: epa, espera aí um pouco, tem alguma coisa errada. E essa igreja de Corinto, ela era complacente. O apóstolo Paulo se enfesou com essa igreja e escreveu essa carta. Ela não podia, uma igreja complacente é aquela que está de acordo com a opinião geral. Está tudo bem para vocês? Estando tudo bem para todo mundo, está 10. Eu não preciso me incomodar. Se está tudo bem, está tudo bem, irmão. O ar-condicionado está bom? Não está, né? Então tem que dar um jeito. Então, se está tudo bem para todo mundo, beleza. Por que eu vou me incomodar em ficar cutucando as pessoas que estão fazendo coisas erradas? Então, isso que era o grande veneno de Corinto, desta igreja. E eu quero ler com vocês a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. E andar com o Júlio está me fazendo pregar por 1h30, não mentira, mas era só foi aquela introdução demorada, né? Fica tranquilo que nós vamos embora cedo hoje, perto da meia-noite, antes para todo mundo em casa. Então, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Ele tem assunto para falar 2 horas, tá, irmãos? Então, e o tempo passa com ele rapidão. Eu já não tenho essa manhã toda não, até porque eu não, de verdade mesmo, eu não acredito que tanto demorar em falar vai fazer alguma coisa, mas a eficiência daquilo que eu falo. Né? E tudo que ele fala é eficiente. Ele deveria ficar falando por 3 horas aqui, mas ele não fica. Então ele fala 2, então está ótimo. Mas nós vamos falar aquele tempo que for necessário hoje. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Daqui mais uns dias vai ter a edificação da igreja através da ordem no culto, que também é um alicerce, que também é um fundamento. Nós vamos aprender sobre isso, sobre o tempo que o culto deve demorar, aquela coisa toda. Então, capítulo 5 de 1 Coríntios, o título que foi dado aqui na minha Bíblia diz assim: a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. E o fundamento que nós vamos trabalhar hoje é a moralidade. A moralidade. Capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios acontece, como é de haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por causa de não ter sido tirado dentre vós quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou,
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós, eu e meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a vossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, olha aquilo que eu falei, que eu já havia enviado uma carta anteriormente. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, porque então vos seria necessário sair deste mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, como o tal nem ainda comais. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Mas não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Amém, irmãos? Esse capítulo que o apóstolo Paulo trata, aconteceu uma coisa muito esquisita. Um membro da igreja se envolveu com uma mulher casada, e era a mulher do pai dele. O cara se envolveu com a mulher do pai dele. O filho foi lá e achou a madrasta bonitinha e se envolveu. E o que mais preocupava o apóstolo Paulo, depois ele manda entregar esse cara para Satanás, nós vamos falar sobre isso, mas o que mais preocupava o apóstolo Paulo era realmente a complacência desta igreja. O fato dessa igreja até se orgulhar, viu que ele relatou aqui no versículo 2, ele fala assim: vocês estão inchados, nem ao menos vocês se entristeceram. Quer dizer, se há um pecado entre nós, se a gente descobre que alguém pegou a mãe do irmão, sei lá o que aconteceu aqui, mas se acontece um absurdo desse entre nós, o mínimo que se espera de pessoas que se dizem cristãos é que haja tristeza geral, que a gente se entristeça, que a gente chore pelo pecado do outro, que eu olho para o meu irmão cometer tal ato e chore por ele. A gente não consegue conceber que o cara que ouve a palavra faz tais coisas. Então há um momento de comoção na igreja, era o que o apóstolo Paulo esperava. Mas aqui diz assim: nem vocês se entristeceram pelo que aconteceu, muito pelo contrário, vocês estão inchados, vocês estão inflados, vocês estão até mesmo se orgulhando do que aconteceu. E a palavra moralidade, que é o que nós vamos entender um pouco hoje, o conceito dela é moralidade, conceito do que é bom, ou conceito do bem. Tudo aquilo que promove o desenvolvimento do ser humano, do que é bom, a gente chama de moralidade. A ideia central que inicia princípios e diretrizes de regras morais que influenciam o comportamento e mentalidade humana. Então, moralidade é tudo aquilo que faz com que eu escolha princípios para mim que me levem a caminhar no lado bom da vida e façam com que eu trilhe caminho do bem. Isso é moralidade. Eu escolho qualidades de caráter que me fazem estar mais perto de Jesus e eu começo a viver aquilo. Isso é moral, é ser uma pessoa moral. E o que é a imoralidade? A imoralidade é o oposto da moralidade. Então, são todas as práticas que fazem com que, da mesma forma que a moralidade edifica o espírito humano, a imoralidade faz com que o espírito humano seja destruído e haja um declínio na vida da pessoa. Você já observou, isso é um fato, que quando a pessoa comete um pecado, um abismo chama outro abismo? Sim ou não? Porque ela vai fazendo escolhas para ela vai escolhendo coisas que cada uma delas contribuem para que ela dê um passo e um degrau a mais para o buraco. Então cada
só bebia. Ou então vamos começar do princípio. Antes ele vinha na igreja e escutava músicas gospel, né? Gospel music, band, everybody, e escutava só musiquinha da harpa cristã. De repente ele achou uma rádio que toca uma música clássica bonita e de vez em quando toca um rock dos anos 80 que ele ia na baladinha com a namorada dele. Ele fala: olha que legal, isso era gostoso, eu vou começar a escutar essa rádio. Nossa, que rádio bacana, toca Creedence. Creedence é o máximo. Meu inglês é maravilhoso, irmãos. Eu não vou ficar falando aqui para vocês não ficar triste comigo. Ele começou a escutar Creedence e daí ele, puxa, aquele bar era onde eu ia quando a gente namorava. Eu vou parar lá para a gente conversar com as pessoas que estão lá. Nossa, encontrei toda a galera, que massa. Vamos fazer uma reunião, chamar toda a galera, chama de novo o Bimbão, o Seimão, o Maneco, tudo eles. Vamos participar de uma festa, vamos fazer um churrasco, todo mundo junto, beleza. Lá no churrasco tinha bebida. Faz uns 10 anos que eu não bebo. Mas tem uma cervejinha sem álcool aí. Uma cervejinha sem álcool não tem problema nenhum. Eu vou tomar uma cervejinha sem álcool, ela é legal, ela não tem álcool. Mas, puxa, ela está quente. Mas eu tenho uma geladinha aqui do lado. Então me dá logo essa gelada. Essa está muito boa. Que legal. Olha ela. Eu namorei com ela quando eu era jovem. Nossa, como ela está bonita. Será que ela é descendente de mim? De repente ela chega e fala o nome dele hoje, João. Ela lembrou do meu nome. Minha mulher não está olhando, eu vou adicionar ela no Facebook. E aí minha mulher não está em casa, eu começo a conversar com ela por aquele MSN no Facebook. E aí eu começo a falar com ela mais vezes. E eu começo até a me encontrar com ela. Mas é só um encontro casual, a gente era amigo, a gente viveu tanta coisa, só para a gente lembrar que era bonito. E de repente eles começam a se lembrar na prática. E aí ele já não consegue mais. Cada degrau que ele tenta subir, tem 5 que ele desceu puxando ele para baixo. Cada vez que ele tenta pôr o pé no degrau para subir, desesperado, chorando, gemendo, tem 5 degraus que ele desceu que fazem com que ele permaneça lá embaixo. Pode perguntar para quem caiu. Pode perguntar para quem desceu no fundo do poço. Se a coisa mais difícil que tem não é assumir o próprio pecado, isso não é difícil. Não é reconhecer publicamente que errou, isso também não é difícil. Não é assumir o erro e pedir perdão para as pessoas que se envolveram, não é difícil isso. O mais difícil é você subir onde você estava de novo. É você voltar para aquela plataforma onde você, não plataforma de destaque, irmãos, não entenda isso, mas para aquele local onde você ouvia a voz de Deus. Para aquele lugar onde você ouvia Deus falar com você. E é isso que a gente perde quando comete imoralidade, que a gente não faz questão na hora. E a gente perde isso. E isso não se conquista de graça. Porque você já foi alcançado pela graça. E agora o buraco é mais embaixo. Agora você precisa se esforçar um pouco mais para voltar a ter aquela comunhão que você tinha. E provavelmente, irmão, nunca mais você consiga. Não que Deus não seja bom. Talvez você não tenha forças para voltar onde você estava. E aí isso passa a ser um abismo que chama um outro abismo. E dificilmente você sobe com isso. Eu não estou sendo pessimista dizendo para você que você vai se dar mal se você cometer pecado, é que você vai se dar mal se você cometer pecado. Isso não é pessimismo, isso é a realidade. Porque dificilmente, para você chegar a um adultério, que é algo gritante, você não acordou crente hoje, louvou a Deus no domingo, no culto de domingo, deu suas ofertas, seus dízimos, fez o seu culto em casa antes de dormir, acordou, fez as suas orações e no meio da oração você falou assim: Deus, hoje eu estou percebendo que eu vou adulterar, Senhor. Então coloca na minha vida uma pessoa bonita para que eu adultere. Não é assim que acontece. Esse é o último degrau, mas quantos você já desceu que você nem percebeu? Você tem descido devagarzinho, quando você abre o seu olho, você está lá no fundo do poço como um imoral. Você acha que o fato desse menino ter deitado com a mãe dele, com o marido dela, mãe do pai dele, foi a única coisa que ele fez? Com toda certeza, ele já estava descendo para o fundo do poço com outras atitudes. E essa foi só a que chamou mais atenção. Vocês sabem a história do sapo? O sapo mora onde? Segundo a música antiga, o sapo na beira da lagoa. Mora lá na beira da lagoa. Então, esse sapo, se você pegar o sapo e jogar ele no fogo, ou se você jogar ele numa água fervendo, ele vai exercer toda a força do
do corpo dele para sair dali de perto. Porque o sapo, ele gosta de temperaturas mais frescas e de água fresca, não gosta de água fervendo. Se você pegar um tacho quente e jogar o sapo, ele vai se debater, vai ficar louco. Se ele conseguir, ele foge, senão ele morre mesmo. Mas se você pegar um sapo e colocar ele numa panela de água fria e ligar no fogo baixo, você cozinha o sapo sem nem mesmo ele expressar uma reação de desespero. Ele morre cozido, achando que está em Miami Beach. Sabe por quê? Porque a temperatura do corpo dele vai mudando aos poucos. Isso vai acontecer muito devagar. E ele não percebe que ele está descendo a escada. Ele não percebe que ele está afundando no pecado. Ele não percebe. Quando ele vê, ele já está morto. Quando ele abre o olho e fala, nossa, morri. E agora? Agora está morto. Porque ele morre cozido sem perceber que a temperatura vai matar ele. Porque a mudança é sutil de degrau para degrau. É sutileza que Satanás usa para enganar os seus, aqueles a quem ele quer. Ele não vai chegar na porta da tua casa, vai picar o pé na porta, derrubar tudo e falar bem assim: vim aqui para te matar, roubar e te destruir. Não. Ele faz todas estas coisas usando uma panela de água fria com você. Todas essas coisas. Uma panelinha de água fria. Vai cozinhando você em banho-maria e você nem percebe. Esse caso de incesto que acontecia em Coríntios, os coríntios permitiam e não repreendiam. O versículo 2 mostra claramente isso. Eles estavam inchados. Depois o apóstolo Paulo começa a dizer assim no versículo 3: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse aí presente, que o tal que praticou tal ato, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vocês e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, e que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo é um texto que diz lá em 1 João, que diz assim: nós estamos no mundo, mas o mundo jaz no maligno. Então, o que ele está dizendo aqui de entregar o cara para Satanás não é fazer uma cerimônia religiosa, chamar um cara com um charuto na boca e falar: esse filho, agora eu vou entregar um ser para Satanás. Não é isso. Não é isso, gente. O que ele diz assim, entregar a Satanás é: você está praticando tal coisa? Continue lá fora. Isso é ser entregue a Satanás. Ele vai viver aquilo que ele escolheu para viver. Ele escolheu ser um adúltero, está entregue a Satanás, continue. Ele escolheu ser um viciado em bebida, em droga, está entregue a Satanás, continue. Você escolheu ser uma prostituta, continue, você está entregue a Satanás. É isso que eles estão dizendo. Para que um dia sequer aconteça dele abrir os olhos, pedir perdão a Deus, e que o espírito dele no último dia seja salvo. É isso que ele diz ali: no dia do Senhor, o espírito seja salvo, mas a carne vai ser destruída. Porque a gente colhe na carne aquilo que a gente planta na carne. É ou não é verdade? A gente colhe todos os anos de devassidão na própria cara. Se olhar para mim e para o meu irmão tem 3 anos mais velho que eu. Mas ele parece muito mais novo que eu, porque meu irmão só trabalhou e estudou na vida. Eu trabalhei muito na vida também. Mas eu fiz muita coisa errada. Muita coisa errada. Então eu prejudiquei essa latinha aqui que você fala. E o meu irmão parece ser muito mais novo que eu. E é notório, porque ele teve uma vida mais regrada do que a minha. Então é notório aquilo que acontece com você. Você está entregue a Satanás, você está vivendo segundo o caminho desse mundo, segundo os desejos desse mundo. É isso que ele está dizendo. Ele não está sugerindo uma cerimônia religiosa de entrega. Vamos cortar ele no meio, derramar o sangue dele aqui, fritar a carne dele aqui num tacho e entregar ele para o saci. Não é isso. É deixar que ele viva aquilo que ele escolheu para viver, gente. E ontem eu falei sobre uma lei de Newton, Isaac Newton. Lembra do Isaac Newton? Claro que vocês não lembram, faz tanto tempo que vocês saíram da escola. Mas ele tinha um princípio que falava que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Lembram disso? Então é impossível que eu ocupe o mesmo lugar do que outra pessoa no mesmo espaço físico. E é impossível que o reino de Deus habite no mesmo coração onde há trevas. É impossível, não cabe. Não se engane.
A Bíblia diz em Gálatas 5, não se engane, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Não cabe o reino de Deus como o reino das trevas no mesmo lugar. Não cabe eu ter uma vida dupla, não ocupa o mesmo lugar no espaço. Ou você é 100% Deus, ou você é 100% Satanás. Não tem 99% Deus e 1% Satanás, não existe. Ou você é, ou você não é. E a imoralidade dessas pessoas fez com que o apóstolo Paulo se preocupasse com eles. O fato ainda, ele diz aqui uma palavra bem difícil, ele diz assim, ó, não é boa, no versículo 6, a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? O que é a jactância? Alguém sabe dizer? Jactância é arrogância, presunção, prepotência, achando que pelo fato de... Eram poucas igrejas na época. Provavelmente essa aqui era a única congregação de irmãos que se reuniam para ouvir a palavra de Deus. Eram pouquíssimas igrejas na época. Esse aqui é o começo da igreja. Nós estamos falando de 70 anos depois de Cristo. Não havia sido propagado o evangelho tão grandemente assim. Não havia muitas pessoas convertidas. Isso era uma igreja, uma cidade grande, tinha 600 mil habitantes. Era uma cidade portuária, era uma cidade mergulhada no pecado. Então nós estamos falando de uma pequena quantidade de pessoas. E eles estavam orgulhosos, não, não é fácil. Eles estavam orgulhosos de serem os poucos cristãos da cidade. Eles deviam pensar assim, não, irmão, sou crente, irmão. Ó juízo de Deus sobre a sua vida. Não sobre mim, porque eu sou crente. Eis que vou num monte sexta-feira por mãos dos céus. Então, cara, com toda certeza, esse povo era arrogante. Que o apóstolo Paulo falou assim, não é boa essa jactância de vocês, esse orgulho, essa prepotência, por achar que vocês são salvos, vocês podem fazer o que quiser, que vocês são diferentes das outras pessoas. De forma alguma, vocês vão receber o mesmo juízo que eles recebem. Não é boa esse orgulho, essa presunção do coração de vocês. Eles falam assim, ó, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eles haviam abandonado os vícios, as prostituições, as bebedices, seja lá o que for, e agora nós somos melhores. Nós temos Jesus, nós somos os melhores. Nós podemos fazer o que quisermos, nós somos livres, nós temos a liberdade do Evangelho, eu posso viver o Evangelho da forma que eu quiser, que está tudo fácil. Você consegue enxergar a semelhança de Corinto com Arapongas? Sim ou não? Você consegue enxergar a semelhança? Irmãos, o cristianismo, se ele não confrontar você, ele não é cristianismo, vocês vão me desculpar. Mas se o cristianismo não confrontar a tua vida, ele não é cristianismo, ele é qualquer ismo. Budismo, shintoísmo, mascarismo, qualquer coisa. Mas se ele não confrontar você, ele não é cristianismo. Você consegue enxergar a semelhança dessa primeira igreja de Corinto com a igreja de céus abertos em Arapongas? Sim ou não? Você consegue enxergar isso? Se você não enxerga isso, você também está cego. Sai dessa panela que ela está esquentando. Nós precisamos entender isso, irmãos. A igreja não é mais aquela que vai aos domingos na igreja e faz o que tem que fazer e vai embora viver a sua vida. Não, não cabe, não cabe. Não cabe mais a igreja viver uma imoralidade, não cabe. Não cabe mais a igreja ser imoral e achar que está tudo bem. Não dá, não ocupa o mesmo lugar. Não cabe. A igreja não pode dar vexame como tem dado. Pastores colocando dinheiro em cueca, em cinto, e sei lá onde, e dizendo que isso é dinheiro, contribuição dos irmãos, comprando casa em Miami. Aonde você tem que juntar tesouro? A Bíblia deixa muito claro, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consumirá, mas ajunteis tesouro no céu, onde são eternos. E aí tem pastor enganando a ovelha, achando isso porque é o bem comum. Não dá mais, irmãos, não dá para viver. Quando falava com o irmão depois do culto, a gente conversava sobre isso, e ele também rodou um monte de igreja, e missionário sei lá onde, fez culto sei lá do quê, e aquela coisa toda. Eu falei assim, olha irmão, a gente está aprendendo a ser igreja aqui. Glória a Deus que ele entendeu isso, a gente está aprendendo a ser igreja aqui. Mas o que a gente quer ser é a igreja de Jesus Cristo, não é outra. Nós não queremos ser a céus abertos antes de ser a igreja de Jesus Cristo. Não dá. Não dá. Nós precisamos ser a igreja de Jesus Cristo. Aquela que Jesus falou assim, sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Sabe qual pedra que é essa? Aquela que ele pergunta para o apóstolo Pedro assim, e você? O que vocês dizem que eu sou? Ele diz assim, ó, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Aí falou assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito. E eu, porém, te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, que é o fundamento, que tu és o Filho de Deus vivo, sobre esta rocha, sobre esse fundamento, Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja. E é essa igreja que nós precisamos edificar, a igreja sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Se tiver outro tijolo, outra pedra, vai cair e será grande a sua queda. E a imoralidade é uma ferrugem que consome qualquer fundamento. Qualquer fundamento é consumido pela imoralidade. Qualquer fundamento é consumido pela imoralidade. Apocalipse capítulo 2, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. A partir do versículo 18. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18. Diz assim, ó: e ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve isto: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, uma igreja que está evoluindo. É isso mesmo ou não? Eles entendem que é isso que o apóstolo João, direcionado pelo próprio Jesus Cristo, lá na ilha de Patmos, está escrevendo para essa igreja? Vocês, as suas obras iniciais são menores do que essas, porque quanto mais vocês trabalham, mais vocês vão crescendo. Então ele está dizendo que as obras são melhores sempre. Mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os seus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo, olha isso, gente, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que, porém, numa cama e sobre ela os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. E eu ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que eu plano, certamente Ele colhe. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não a conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Quer dizer, aquilo que é bom no seu coração, ainda guarde até que o Senhor Jesus venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Era uma igreja boa, uma igreja que estava crescendo, mas era uma igreja complacente. O que é complacência, irmão? Complacente. Complacência é você ver o erro e não levantar sua mão e falar: opa, tem alguma coisa errada aí. Ela tolerava que uma pessoa chamada Jezabel, que se dizia profetisa, enganasse os irmãos e fazia eles comerem sacrifícios consagrados a ídolos e fazerem práticas de prostituição, dizendo que isso era a Bíblia. E estava claro que não era, mas os irmãos gostam de serem enganados. É a mesma coisa de chegar um pastor aqui. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer aqui, porque vocês ouvem muito isso. O pastor que chegar aqui vai prometer para vocês riqueza, vocês serão prósperos. Dentro de 30 dias vocês vão receber. Você receberá riqueza, irmão. Dentro de 30 dias vai vir uma bênção do norte, do sul, do leste e do oeste. Os cavalos de Deus vão derramar ouro no seu terreno. Se nesse momento você oferecer uma oferta de sacrifício
gorda. Tem que ser algo que te custe. É a mesma coisa. É um profeta, alguém que se diz profeta, um Jezabel, que faz com que a igreja se engane pela sua própria concupiscência. Tem um versículo bíblico que diz assim, no final dos tempos, nós vamos ter o nosso ouvido, comichão no ouvido. Comichão no ouvido, que eu quero escutar aquilo que é bom para mim. Comichão no ouvido. E eu vou montar para mim doutores, segundo as minhas próprias concupiscências, ou seja, segundo os meus próprios desejos carnais. Então eu vou procurar aquele que fala aquilo que eu quero ouvir. Eu não vou procurar uma mensagem que dá na minha cara com os dois pés. Eu vou procurar aquilo que fala que eu quero ouvir. E é isso que aconteceu com esse povo aqui. Eles toleravam uma profetisa falsa que fazia eles cometer pecado, porque talvez tinha um benefício muito maior. Isso é ser complacente. Eu vi uma mensagem enganosa e achar que ele é bom para mim. Eu ver que meu irmão está mergulhando no pecado e não chamar a atenção dele. Foi falado da repreensão desse, o apóstolo Paulo mandou entregar Satanás. Existem algumas igrejas que têm práticas diferentes das outras. E algumas colocam o irmão em disciplina, colocam o irmão em disciplina. O que é pôr em disciplina? Uma vez eu fui pregar numa dessas igrejas que a mulher de um lado e o marido do outro. E aí em cima da igreja, a igreja tinha um mezanino. E tinham dois casais lá. Eu falei, nossa, deve ser os pastores da igreja. Quem são aqueles? Aqueles estão em disciplina. Para que toda a igreja veja o pecado deles. Não é triste isso? Talvez naquela igreja ninguém cometesse pecado, só aquelas 4 pessoas que estavam lá. E aí tinham que ser expostas mesmo. Eu não vi ninguém antes nem depois do culto indo lá dar um abraço para eles, ler um versículo bíblico, orar com eles, dar suporte, que é o que nós temos que fazer. Sabe qual que é o único exército que abandona os seus? A igreja. Se você cometer um pecado, meu chato, você vai ser deixado para trás. Eu não vou nunca falar uma palavra de carinho para você. Olha que você está cometendo errado. Eu tenho aqui um texto bíblico para completar isso, para ajudar você. Mas provavelmente alguém vai apontar o dedo para você. Está vendo? Prostituta, bêbado, ladrão, adúltero. E aí, se eu não encontro o amor de Jesus na igreja, eu vou encontrar onde? Eu encontro no balcão do lugar. Lá o cara vai me abraçar, vai me dar uma pinga, vai vender fiado para mim. Pai, pelo menos a primeira ele vende. Você entende, gente? Tem gente lá fora fazendo o que a gente deveria fazer. Isso não é ser complacente. Ser complacente é eu deixar as coisas acontecerem. Eu preciso ter empatia, saber as dores das pessoas e andar junto com elas, fazer elas melhorarem, entender o problema delas, mas não aceitar, e fazer elas melhorarem, caminhar comigo. Olha, vamos caminhar junto. Eu tenho mais um irmão lá que ora, a gente vai orar, nós vamos andar junto, nós vamos buscar a presença de Deus, eu vou te ensinar sobre Bíblia, e nós vamos aprender sobre Bíblia, e você vai ficar bom, e você vai se livrar disso, e você vai ser uma bênção. Alguém fez isso por mim um dia? Senão eu continuaria lá no mesmo lugar que eu estava, na mesma lama que eu estava lá. Alguém fez isso por mim um dia? Amém, irmãos? Para a gente encerrar, eu quero falar um pouco sobre esse fermento, que era a festa dos pães asmos, era a festa que antecedia a Páscoa. Em Êxodo capítulo 12, quando o povo estava lá no Egito, para sair do Egito, depois das pragas, eles celebraram a Páscoa do Senhor. Então eles tinham que fazer uma limpeza geral antes de tudo, e ali foi o início dessa festa. Antes de eles celebrarem a Páscoa, eles tinham que vasculhar toda a casa para ver se não havia fermento, para ver se não havia um pouco de fermento ali que levedasse a massa. E aí eles tinham que tirar tudo isso, nem que fosse uma migalha de pão com fermento, eles tinham que tirar tudo. Por quê? Porque se você pegar uma massa de pão e fazer uma massa de pão com trigo, açúcar, sal, sei lá o que mais você põe no seu pão, e não colocar fermento, ele vai ficar do mesmo jeito. É ou não é? Ele vai ficar do mesmo jeito. Agora, enquanto você está mexendo, bota uma pitada de fermento. O que acontece com aquela massa? Ela fermenta e... eu acho que eu comi fermento. Mas ela expande, ela cresce, ela dobra o tamanho. Às vezes, se você colocar muito fermento, ela triplica o tamanho dela. Ela continua do mesmo jeito, mas ela vai aumentar muito, ela vai expandir muito. Então isso simbolizava que um pouquinho de fermento naquela casa multiplicava a iniquidade, porque isso era símbolo de pecado, como é hoje. Um pouco de fermento
leveda toda a massa. Você está me entendendo, irmão? Um pouco de pecado faz com que toda a igreja seja contaminada. Toda a igreja. Se nós permitirmos isso, uma prática pecaminosa, aí você olha, aquele faz e não aconteceu nada, eu também vou fazer. E aí vai levedando toda a massa. Isso é essa prática. E essa festa ela vinha um pouco antes da Páscoa, que simbolizava o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Eles tiveram que matar um cordeiro, pegar o seu sangue e aspergir pelas paredes, marcar, porque o anjo da morte passou naquele lugar e matou todos os primogênitos da terra. Então uma casa que não tivesse essa marca não podia, iria perder o seu primogênito. Essa foi a primeira Páscoa. Se houvesse fermento, se houvesse naquela casa fermento, o sacrifício não era aceito. Se há sobre a sua vida pecado, Jesus pode fazer muito pouco por você. Ele só espera você olhar para Ele e confessar a sua iniquidade, para Ele poder arrancar todo esse fermento da sua casa, todo esse pecado da sua casa e fazer ela uma nova casa. Amém, irmãos? Vocês entendem que a imoralidade corrói o fundamento da igreja? Vocês entendem que nós não podemos permitir que isso aconteça no nosso meio? Mas vocês também entendem que você não pode ficar falando isso para cada um? Quando a gente entende que há alguém cometendo tal atitude de imoralidade, o que eu devo fazer é conversar com essa pessoa em amor. Eu sei que várias igrejas têm vários tipos de disciplina, mas a disciplina bíblica é exatamente assim: eu vou e converso com ela, eu e ela. Sento e falo assim: irmão Marcos, eis que tem isso que eu vi acontecer. E a Bíblia diz isso, eu quero que em amor orar por você e oferecer o meu ombro para você e os meus joelhos, para que você se livre dessa prática. Aí se o irmão não quiser nem saber de você, te escorraçar, você chama mais alguém, uma autoridade eclesiástica, e vai lá e conversa com ele de novo. Olha, irmão, eu falei com você aquele dia e eu tomei a liberdade de trazer aqui essa pessoa, esse pastor, esse obreiro. Eu tenho certeza que não vai espalhar isso para ninguém, porque fofoca também é do diabo, é muito do diabo. O diabo tem uma quantidade enorme de fofoca para te dar se você quiser. Quando você fala com o seu irmão, você está denegrindo a imagem dele, você não sabe o que você vai causar na família dele. Então, antes de falar do seu irmão, cala essa tua boca e ora por ele, tá bom? Em nome de Jesus, cala a boca e ora. Depois você vai conversar com ele. Se tem alguma coisa para falar dele, fala para ele. Não fica falando dos outros, irmão, pelo amor de Deus. Isso aqui não é novela das 7. O de fofoca é do capeta, do tinhoso, do carcarado, são de 90, dele. Ele é o dono disso. Então não fique falando. Você tem uma coisa com o irmão, você não sabe o que tem irmão contar. E aí a gente tem um pretexto de falar assim: é só para a gente orar a respeito, conta para 12. Aí 12 conta para 144, segundo a matemática. E aí fica. É igual um travesseiro. Você pega um travesseiro de pena, sobe no 13º andar e espalha. Beleza, você pode comprar outro travesseiro, mas eu quero ver você juntar as penas. E quando você espalha uma notícia ruim, é mais ou menos a mesma coisa. Não fale. Não fale. Se tem uma coisa para falar, vai lá e fale para ele. É a melhor coisa que você faz. Ele pode ficar bicudo com você, mas está dizendo assim: cara, eu estou sendo homem com você, eu estou sendo cristão com você, estou falando a verdade no seu olho. E daí depois que você repreendeu, você e mais um, e o cara não quis te dar bola, não está nem aí para você, ele exatamente acontece. Você não vai orar: olha, eis que te entrego para Satanás em nome de Jesus, amém, para que a sua carne seja destruída e eu fico olhando. Não, você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Não precisa excluir ninguém da igreja, ele já está fora. A gente se engana que a gente faz uma cerimônia de exclusão, vamos excluir ele da igreja. Se o cara pratica pecado, faz tempo que ele não é mais da igreja de Jesus Cristo. Você não precisa excluir ninguém, ele já se excluiu. Ele já se excluiu. Entendeu, irmão? Amém? Tudo certo com esse fundamento? Vamos orar a Deus. Gostaria que você ficasse em pé aqui, por favor, um minutinho, e pensasse assim: não é momento da gente ficar caçando imoral dentro da igreja, não é para isso que essa mensagem foi pregada, tá? Não é hora de a gente caçar, vamos achar os imorais da igreja para entregarmos eles a Satanás, não. É o momento de você achar a imoralidade que está dentro do seu coração, é essa.
É essa que você tem que tratar agora. Porque se cada um cuidar da sua imoralidade, a igreja será moral. E toda imoralidade será arrancada de dentro da igreja, porque você purificou o seu coração. E se nós purificarmos os nossos corações, quando nos ajuntarmos aqui como congregação, desde o louvor até a mensagem, a oração, ela vai fluir muito melhor, porque não há em nós pecado nem imoralidade. E aí é outra forma de adorar a Deus. Quando nós arrancamos isso, nós somos igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Somos igreja todos os dias. E não apenas aqui. Aí nós passamos a mostrar para as pessoas que há algo bom no cristianismo. Nós passamos a mostrar para as pessoas que nós somos diferentes, sim. Não porque somos presunçosos, não porque há jactância em nosso coração, mas porque nós escolhemos um estilo de vida diferente. E aquele estilo de vida que está lá no mundo não me interessa, porque o preço que eu vou pagar para viver prazeres momentâneos é muito mais caro. Então eu escolho ter uma vida diferente e faço com que as pessoas enxerguem esse estilo de vida diferente em mim. E quem sabe um dia elas me perguntem qual é o motivo da razão, da esperança que há em mim, que não há nelas. E aí eu posso dizer: o que há em mim que você não tem é Jesus Cristo, e Ele quer mudar a sua vida. Aí eu vou passar a ser uma igreja que influencia. Aí eu vou deixar de ser uma igreja que divide, uma igreja que fecha as portas, uma igreja que expulsa, uma igreja que dá mau testemunho, porque toda a imoralidade foi tirada de dentro de mim. E aí ninguém nunca vai poder olhar para mim e falar bem assim: você é um crente e está fazendo essas coisas, onde está a vergonha na sua cara? Porque eu já retirei toda a imoralidade de dentro do meu coração. E no meu coração não há nada que me condene diante de Deus, porque isso ainda há. Eu não vejo nenhum momento melhor do que esse agora, para que você diga ao Senhor Jesus: Jesus, tem algo que me incomoda. E aí, com seus olhos fechados, você não precisa vir aqui na frente, você não precisa levantar sua mão, você não precisa gritar o nome do seu pecado, não, nada disso. Aí onde você está. Para a única pessoa que é capaz de ouvir o nome do seu pecado e te perdoar, que é o Senhor Jesus Cristo, e é para Ele que você vai falar. Mas só que tem uma coisa, irmãos. Eu vou pedir perdão agora, mas amanhã tem uma vaguinha na garagem esperando eu entrar e cometer a mesma coisa. Então que amanhã você faça a mesma coisa, e a partir de hoje, aquilo que você escolheu para viver como uma vida de santidade, você nunca mais pratique. Porque arrependimento é mudança de direção, mudança de pensamento. Eu praticava e agora não pratico mais. Se para isso for preciso você perder os seus amigos, perca. Ontem eu falei uma coisa que Deus me revelou durante a mensagem de ontem, que eu preparava a mensagem de ontem. A gente, quando veio de Curitiba, a gente deixou tanta gente legal lá, tantos amigos. A gente tinha muito amigo, sabe? Muito amigo mesmo, amigo do coração. Pessoas que sabiam ouvir as nossas dificuldades, pessoas por quem a gente orava e pessoas que oravam por nós, pessoas que participavam da nossa amizade, que nós íamos na casa deles. Não foi muito difícil deixar a família, porque a família às vezes não entende a gente, mas os irmãos, aqueles que partilham da mesma fé, esse dói para você deixar. E sabe o que Deus me mostrou? Que aqueles meus amigos, eles continuam lá, e a gente talvez não tenha a mesma comunhão que a gente tinha lá, porque eles estão a 400 quilômetros daqui. Eu não consigo vê-los com a mesma frequência que eu via, mas Deus me mostrou assim: olha, eu estou acrescentando na tua vida, na vida da tua família, outros amigos verdadeiros como aqueles que vocês tinham lá. E esses amigos verdadeiros, eles partilham das mesmas coisas que vocês partilhavam lá, de uma forma diferente. Não mais com leite quente, mas com leite quente. E aí a gente vai aprendendo a amar as pessoas e ter amizades verdadeiras, que fazem com que um dia, se eu ver que algum amigo meu, ou se algum amigo meu vê que eu estou cometendo algo errado, eu tenha liberdade de olhar no olho e falar sem nenhuma expectativa de prejudicar, mas olhar no olho e falar bem assim: irmão em Cristo, salvo pelo mesmo sangue, esse não é o caminho que o Senhor escolheu para você. Abre o seu olho, e esse é o amigo verdadeiro,
aquele que fala a verdade. Eu te convido a ser uma igreja de amigos verdadeiros, que falem a verdade, mas que antes disso, abandonaram a imoralidade. Igreja Céus Abertos em Arapongas, que em nome de Jesus, seja retirada dentre vós toda a imoralidade, seja retirada dentre vós toda a imoralidade, não perpetue mais fermento no meio de vós. Que seja assim o início desse ano, que ao final de 2015 nós possamos lembrar disso e falar assim, verdadeiramente aquele dia aconteceu algo diferente, não porque um pastor falou, mas porque uma igreja concordou, porque uma igreja teve essa decisão de fazer isso. Em nome de Jesus, Deus, nós nos colocamos como a tua igreja, e nós entendemos, Deus, que há imoralidade no nosso meio, de uma certa forma, de uma forma ou de outra, há no nosso meio imoralidade. E geralmente, Deus, essa imoralidade aqui eu tanto condeno, ela está aqui no meu coração, fervendo, borbulhando no meu coração. E é com essa imoralidade que eu quero falar agora, Deus. É com essa. Eu quero dizer para ela, Deus, que não tem mais lugar para ela no meu coração. Eu não quero mais praticar isso, eu não quero mais que ela domine sobre os meus membros, eu não quero mais que ela tenha força no meu corpo, eu não quero mais, Deus, eu não quero. Eu desisto dela agora, eu quero viver uma vida moral diante do Senhor, de acordo com os seus conceitos, de acordo com a sua lei, com a sua palavra. Deus, eu não quero. Mas muitas vezes eu não tenho força para tomar atitude e fazer com que isso seja arrancado do meu coração e dos desejos da minha carne. Mas Deus, hoje, em nome de Jesus, eu te peço, pela tua graça, pela tua misericórdia, tira do nosso coração toda a imoralidade, nos dá força, Deus, para sermos uma igreja limpa, uma igreja sarada, uma igreja sem fermento, para que nós possamos testemunhar do seu amor, não apenas num evento evangelístico, mas uma igreja que vive absolutamente tudo que é ensinado no altar dela, para que essa igreja, Deus, não faça acordos com o pecado, para que essa igreja não tenha um pé aqui e outro lá fora, mas que seja uma igreja que vive o evangelho de Cristo verdadeiramente, amando ao próximo, instituindo a igreja verdadeira, exortando e amparando aqueles que forem necessários, mas que sobretudo, Deus, sobretudo, que essa mudança comece em mim e no meu irmão que está aqui, que eu jamais olhe para os outros com a intenção de condenar e apontar o meu dedo, que essa mudança comece em mim, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Tira de mim toda acusação, todos os olhos altivos que fazem com que eu olhe para as pessoas procurando falhas e defeitos, mas que essa imoralidade seja arrancada de mim, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tem mais algum aviso, Aurélio? Fala, pessoal. Eu aconselho você ir rápido, porque o Claudinei está bem perto das panquecas. Isso não pode durar muito tempo, isso não é uma ideia muito boa. Então vai lá pegar sua panqueca, 4 por R$5 ou 5 por R$4? 4 por R$5. Irmãos, eu gostaria de falar para você da agenda, nós já vamos terminar, pode ficar em pé. Na quarta-feira nós temos a tarde do lar aqui. Às 2h30, então eu vou falar ainda que era lá. Na verdade eu não sabia, porque não estava dentro ainda. Mas é 2h30 ou 3h? 3h da tarde, tarde do lar. Eu sou fruto de uma tarde do lar, para quem não sabe. Minha mulher saiu da igreja da tarde do lar. Não que eu não deixasse, porque ela gostava tanto de mim que de noite ela queria ficar pertinho de mim. Mas ela ia na tarde do lar e lá onde ela orava por mim. E foi lá que Deus colocou no coração dela os princípios que ela vive hoje. Então é importante. Se você não tem muita coisa para fazer à tarde, claro que você tem, né? Mulher nunca para, né? Mulher é uma bênção. Mas se você pode parar toda a sua agenda tumultuada da tua vida e vir participar da tarde do lar, vai ser uma grande bênção para você. E também um outro culto que é muito importante, que é um fundamento espiritual da igreja, que é o culto de quinta-feira, que é o culto de oração. Eu gostaria de convidar você toda quinta, esse não parou, né, Celso? Toda quinta, às 8h da noite, nós temos o nosso culto de oração aqui. Vem orar, venha trazer os seus motivos, os seus pedidos e a sua intercessão. Amém, irmãos? Coloque a sua mão assim, ó. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio e por cada dia que passa o Senhor tem nos ensinado a sermos verdadeiramente uma igreja. Não uma igreja na palavra de instituição ou de prédio ou de denominação, mas um povo que escolheu viver a Tua palavra. Então nos ensina, Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, vivermos a Tua palavra, Deus, porque é só o que importa. E que a cada dia nós possamos nos aproximar mais da igreja que o Senhor escolheu para que nós fôssemos.
com os louvores, com as mensagens, com tudo aquilo que o Senhor tem dado, mas que sejamos a tua igreja. E eu te peço, Deus, que o Senhor derrame uma bênção sobre cada um deles aqui, que durante essa semana eles entendam isso fique martelando no ouvido deles, o teu Espírito Santo com todo amor, mostrando a eles que eles precisam ser igreja, e que eles recebam, Deus, da porção do teu Espírito, que eles transportem, Deus, do teu Espírito, que pessoas sintam isso acontecer. Que o grande amor do Deus Pai, a graça salvadora do amado Filho, a mais doce comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.